Deus abençoe todos meus irmãos na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus ilumine o seu coração. Aliás, Deus, Ele quer iluminar o coração de todos nós. Amém? Só que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa madrugada, eu quero levar essa palavra até você. Ou seja, quero levar esta oração até você em forma de uma palavra. Eu quero levar essa mensagem para você entrar um dia, uma madrugada na presença de Deus. O que é ser cristão para você? O que é amar a Deus para você? O que é olhar para Deus para você? Irmãos, não tem como eu plantar vento e colher bonança. Não tem como eu plantar vento e colher bonança. Não tem como. Não tem como eu plantar pecado e colher a graça de Deus. Não tem como eu ser egoísta e ser abençoado por Deus. Não tem como. Escute o que eu estou te dizendo através dessa mensagem. A palavra do Senhor diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim do que desejais. Irmão, deixa eu falar para você. Antes de Deus te abençoar, me abençoar, Deus consulta o nosso coração. Se Deus vê se você está preparado para ser abençoado, Ele te abençoa. E para que você quer ser abençoado também? De repente, a gente se depara com pessoas que dizem assim, missionário, ora para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Ora para Deus abrir uma porta de um emprego para mim. Mas para que você quer um emprego, irmão? Você acha que Deus, Ele tem a obrigação de abençoar você, abençoar a minha vida, abençoar nossas vidas? Às vezes, as pessoas falam assim, missionário, ora pela minha vida financeira, eu quero crescer. Mas às vezes, ela só pensa em si própria. O primeiro salário dela, ela investe nos vícios, na prostituição, no adultério, na bebida. Por isso que nós temos que saber por que nós ora para Deus abrir porta. Porque Deus esquadrinha o coração de cada um de nós para nos dar aquilo que nós desejamos. As pessoas acham que Deus existe para poder se tornar apenas um escape naquilo que nós precisamos. Tem pessoas que acham que Deus vai abrir porta de emprego para ela pegar e investir no cigarro, nas drogas, na bebida, no vício, na prostituição, no adultério. E se esquecendo da obra de Deus. Se esquecendo dos missionários que passam fome, necessidade, que tem os compromissos para ser cumprido. Irmão, se Deus Ele te abençoa, é porque Ele quer que você venha abençoar outras pessoas. É porque Ele quer que você venha abençoar a obra de Deus. Abençoar o seu irmão que precisa. Escute. O que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, quando ia passando ali, naquele povoado, Zaqueu era um homem rico, cobrador de imposto. Zaqueu roubava. Zaqueu, a Bíblia diz que era um homem de pequena estatura, ou seja, ele era baixo. Ele era um homem muito baixo. A estatura dele era mínima. E quando Jesus ia passando ali,
a multidão não permitia que Zaqueu visse Jesus, porque Zaqueu era baixo. E a Bíblia diz que Zaqueu subiu num pé de figueira, uma figueira brava, para ver Jesus. Naquele tempo, irmão, um homem do porte de Zaqueu era vergonhoso subir em cima de uma árvore, ainda mais no meio da multidão, para ver alguém. Zaqueu era um homem famoso, conhecido, respeitado, porque ele era um cobrador de imposto. Ele tinha dinheiro, ele tinha condições. Mas ele não se importou com o que o povo ia pensar. Ele subiu na figueira e Jesus ia passando. Ele podia ter pago alguém, né, para colocar ele no cangote. Ele era pequeno, não era muito pesado, acredito. Ele tinha dinheiro. Ou podia ter pago alguém, ou 3, 4 homens, para levantar ele, para ele ver Jesus. Mas ele fez da maneira correta. Ele não subiu no ombro dos outros para subir, para ver Jesus. Ele subiu no pé de uma figueira brava. E Jesus ia passando e disse: Zaqueu, desce daí. Jesus não sabia quem era ele. Você sabia porque Jesus é Deus, mas nunca tinha visto pessoalmente. Jesus disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Hoje eu vou me hospedar na tua casa. Hoje eu vou na tua casa. Zaqueu desceu dali rapidamente. Zaqueu era um ladrão, irmão. Ele roubava imposto. Ele cobrava imposto além do necessário. Mas Jesus disse: Zaqueu, eu vou hoje jantar na tua casa. Eu vou para a tua casa hoje. A intenção de Jesus era ganhar aquele homem para Deus. Irmão, a primeira coisa que a pessoa faz quando quer se converter, ela faz o que Zaqueu fez. Ela se humilha. Naquele tempo, um homem do porte de Zaqueu subir em cima de uma árvore no meio da multidão era vergonhoso. Você sabe que quem sobe árvore é mais criança, né? Um adulto quase não sobe numa árvore, porque adulto não tem tempo de estar subindo uma árvore, é mais criança. Não é verdade? E a Bíblia diz que Zaqueu subiu naquela árvore, naquela figueira brava. Naturalmente as pessoas olhavam para ele e diziam: meu Deus, Zaqueu em cima de uma árvore para poder ver Jesus. Zaqueu, um homem próspero, um homem rico, bem sucedido, um homem de posição, está subindo uma árvore para ver Jesus. Ele não se importou, irmão. E o melhor está por vir ainda, o que eu vou te dizer. À noite Jesus foi para a casa de Zaqueu. Quando chegou lá, você sabe o que Zaqueu fez? A Bíblia diz que Zaqueu resolveu devolver tudo que ele tinha pego dos outros. E dividiu todos os seus bens com todos que ele tinha roubado. A palavra do Senhor diz que Zaqueu devolveu 4 vezes mais. E dividiu os seus bens com as pessoas o qual ele tinha roubado, irmão. Sabe por quê? A primeira atitude, irmão, da pessoa que quer se tornar um filho de Deus, eu não digo um crente, eu não digo se tornar um evangélico, mas um crente, um cristão, eu não digo um crente, um evangélico, um religioso, não, mas um filho de Deus. A primeira coisa que ele toma a decisão é de parar de roubar, de tocar naquilo que não é dele. A primeira decisão que ele toma é não querer mais tocar naquilo que não é dele. Você sabe quando é que a gente sabe que uma pessoa quer se converter? É quando ela se preocupa com o princípio. É quando ela se preocupa com o princípio. É quando ela se preocupa em fazer as coisas certas. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que elas aceitam a palavra de Deus em tudo. Em tudo ela aceita. Mas quando o pregador fala assim: olha, irmão, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Você que quer se tornar um dizimista, um ofertante, você que quer me ajudar na obra missionária, a pessoa já tira o corpo de lado. É por isso que a gente sabe quando a pessoa ela quer se converter. Quando a pessoa quer se converter, ela faz como Zaqueu.
Ela não quer mais tocar naquilo que é dela. Ou melhor, ela não quer mais tocar naquilo que não é dela. Ela não quer mais tocar naquilo que não pertence mais a ela. Você quer saber a pessoa que quer se converter, irmão? Eu vou te falar para você. A gente sabe que a pessoa quer se converter quando a gente toca naquilo que ela tem o coração. Você sabe como é que eu vejo que a pessoa quer se converter? Ou quando ela não quer se converter, ou ambas as partes, quer se converter ou não quer se converter, é quando nós ensinamos a respeito do dízimo e da oferta para ela, que ela aceita ou não aceita. É quando nós ensinamos a ela, larga o pecado, o adultério, a prostituição, larga o pecado, que ela aceita ou não aceita. É aí que a gente sabe que ela é uma pessoa, um irmão, uma irmã que quer realmente mudar de vida, mudar de atitudes. Porque Zaqueu, irmão, quando falou assim, ó, eu resolvo devolver tudo que eu peguei dos outros e dividir todos os meus bens. Zaqueu devolveu 4 vezes mais do que ele tinha pego dos outros, irmãos. E aí Jesus falou, sabe o que para aquele povo que estava ali? Hoje houve salvação nessa casa. Hoje teve salvação nessa casa. Ou então, hoje houve salvação nessa casa. Você sabe por que Jesus falou isso? Jesus só falou isso quando Zaqueu resolveu a devolver tudo que não era dele. Tudo que não era dele. Jesus falou assim, hoje houve salvação nessa casa, quando Zaqueu disse, olha, eu vou devolver tudo que eu peguei dos outros e vou dividir meus bens com os outros, ou com os pobres, ou Jesus, como era que Jesus vivia, irmãos? Ele não tinha emprego fixo. Os apóstolos não tinham emprego fixo. Qual era o emprego desses homens? Andando em aldeia, em cidade, anunciando o evangelho do Senhor. Anunciando o evangelho do Senhor e sendo ajudado pelos irmãos que tomaram iniciativa de servir a Deus. Não adianta você dizer para mim, eu quero servir a Deus, eu quero me converter, se você é contra os dízimos e as ofertas. Você quer saber como é que a gente sabe que uma pessoa quer se converter mesmo? Quando ela não se levanta contra os dízimos e contra as ofertas. Ou quando ela aceita a disciplina. Sabe por quê? Porque é quando toca na ferida dela que nós sabemos aonde está o coração dela. É quando toca naquilo que ela é apegada ou apegado que a gente sabe se ela quer se converter. Eu, particularmente, quando eu converso com alguém, eu sei se realmente ela quer se converter. Ou se realmente quer usar apenas Jesus como seu escape nos momentos de tribulação. A gente sabe se ela quer apenas servir a Deus ou quer ser servido pelas bênçãos e as promessas que Jesus tem para ela. Aliás, existe 2 promessas de Deus. Tem promessa para os seus filhos, né? Para os filhos de Deus, para os filhos do Senhor, e promessa para os filhos do diabo. O que é promessa? É aquilo que se promete. Tudo que se promete é uma promessa. Tudo que se promete é uma promessa. Cabe cada um de nós aceitar. Você vê que eu converso com as pessoas, uma maravilha. Não, eu quero mudar, eu quero me converter, eu quero aprender, eu quero fazer certo. Mas quando você fala assim, irmão, você precisa se tornar um dizimista, um ofertante. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo, torcedor de time de futebol, patrocina o time. Todo mês vai lá dar ofertinha para o time de futebol.
O associado do partido político, todo mês, todo ano, não sei, vai lá e dá uma ofertinha para o partido político. E o pior, né? Tanto partido político como time de futebol tem coisas ilícitas no meio. Para onde vai tudo isso? Para investir nas coisas pecaminosas. E às vezes quando nós pedimos aos irmãos, se torna um dizimista, se torna um ofertante, nós temos compromisso. Só o missionário, só o pregador que não é digno de viver melhor, de sobreviver. Como é que o missionário cumpre os seus compromissos? Então, irmão, deixa eu falar para vocês. Zaqueu devolveu tudo o que ele pegou dos outros. Quando a pessoa quer ser cristão, ela se preocupa com o pastor que orienta ela. Ela se preocupa com o missionário que ensina ela a sair daquilo que está destruindo a vida dela. Orienta. Todo mundo é digno de sobreviver, menos o missionário. Você vê tantas coisas, tudo tem que ter dinheiro, irmão. Como é que o missionário vai sobreviver? Então deixa eu dizer para vocês, a gente sabe quem quer realmente mudar de atitude. Jesus falou assim, hoje aconteceu salvação nessa casa. Hoje teve salvação nessa casa. Por que Jesus falou isso? Pela atitude de Zaqueu. Zaqueu era um homem renomado, respeitado em toda a redondeza e toda a sociedade daquele povo ali. E ele se humilhou, subiu no pé de uma árvore. Repito, normalmente subir numa árvore é coisa de menino, né? É coisa de criança. Adulto não faz isso. Dificilmente. Ainda mais uma pessoa conhecida na cidade inteira, no estado inteiro, ou no país inteiro, ou no mundo inteiro, como Zaqueu era conhecido. Então, irmão, a gente sabe que uma pessoa quer se converter quando ela tem boas atitudes. Ah não, missionário, mas a palavra do Senhor diz, de graça receber, de graça dar, e tá bom. Mas está falando da salvação, irmão, dos milagres. Pastor não pode cobrar por milagre, por pregar a salvação, não. Mas o pastor tem que orientar o povo, ajudar ele. Será que o pastor é o único que não é digno de comer, de beber, de morar mais ou menos, de pagar seus compromissos em dias? Se você não sabe, irmão, os apóstolos tinham seus empregos fixos até quando se tornaram missionário ou um apóstolo. Quando eles se tornaram missionário, pregador, eles deixaram tudo para pregar o evangelho. A prova disso é que lá em Lucas 8 diz que Jesus e os apóstolos andavam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho. Uma pessoa que tem um emprego fixo não anda em cidade, de cidade em cidade, em aldeia, em povoado, pregando. Porque não tem como ter um emprego fixo e andar pelo o mundo inteiro pregando o evangelho. Então coloque isso na sua cabeça, irmão. A gente sabe, eu sinto para conversar com a pessoa, eu sei se ela quer se converter. Como missionário para Sinaldo? Pelas atitudes. Se ela aceita ou não aceita a palavra de Deus na vida dela. A gente sabe. Deus mostra. Deus revela, irmão. Que Deus lhe abençoe a sua vida. Tem um exemplo de Zaqueu. Toma a decisão de Zaqueu. Não toque naquilo que não é seu. A Bíblia diz que o dízimo e a oferta, está lá em Malaquias 3, não pertence a mim, não pertence a você, pertence à casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus. Coloque isso na sua cabeça, irmão. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele sabe do que você deseja, do que eu desejo, para nos dar aquilo que nós desejamos. Deus sabe do seu coração. Deus sabe para que você quer prosperar.
Se é apenas pensar no seu bem-estar, ou você pensa em ajudar o seu irmão. Deus sabe. Deus sabe qual é o seu pensamento. Deus sabe qual é o seu desejo. Deus, Ele sabe. Reflita nessa palavra e que Deus lhe abençoe no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.